Olá, meus queridos, bem-vindos. Hoje eu vou falar de um tema que eu gosto muito de falar, gosto bastante. Gosto de ajudar as pessoas a se encontrarem, a se entenderem. Gosto de ajudar pessoas que não se descobriram ainda as suas potências, né? A gente olha tanto para o talento. Como é olhar para a nossa potência, aquilo que já está em nós? Mas que tem tantos véus que a gente não consegue compreender. Olha lá a Marina falando boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vai dando aí bastante coraçõezinhos, vai enviando, porque o tema hoje está tão agradável. Gente, eu fiquei à noite pensando como é que eu poderia servir vocês, sem criar expectativa, sem entender que eu preciso entregar nada, porque vocês já têm muita coisa, né? E a gente está aqui tecendo o encontro, tecendo um tipo de relacionamento. E essa pandemia, ela nos proporcionou bastante esses encontros. E eu fico feliz que vocês tenham escutado esse chamado e estejam aí participando. Incentive outras pessoas a vir também. Então, sintam-se acolhidos. Nós temos aí 1 hora para falarmos um pouquinho a respeito desse tema. No consultório, muitas pessoas me procuram porque tem amor, tem intimidade, tem convivência, tem filhos, tem família, e de repente, assim do nada, o desejo acaba. O que acontece? Quais são as dinâmicas que a gente carrega que faz com que o amor floresça, o amor não floresça, né? O amor entre numa entropia? O que acontece? Então hoje eu estou ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Instagram. Então, esse é o meu convite, para que a gente possa olhar para o quanto nós estamos tomados por essas dinâmicas e o quanto nós queremos nos liberar, porque não adianta eu descobrir o que acontece. Adianta, por exemplo, eu descobrir que eu tenho uma dor de cabeça e não me medicar, ela não vai passar milagrosamente, ou não me conectar, fazer um reiki, abrir um portal, uma energia. Sem isso, a dor vai persistir, não é? Então hoje eu quero iniciar essa fala te convidando a pensar sobre a grandeza que são os relacionamentos. Não existe dificuldades nos relacionamentos, existem oportunidades. Cada dificuldade eu deveria olhar como uma oportunidade, porque ninguém evolui, não é? Sem estar numa relação. Mas para que isso aconteça, primeiro eu preciso olhar para as sombras, né? E eu gosto muito do conceito de sombras, não como luz, mas como transparência. Olhar para aquilo que em mim ainda não está tão transparente. Então, olha que bonito, né? O oposto da sombra é a transparência. Então, eu me conectar com aquilo que em mim está disponível para vir à tona, para estar transparente. E eu olhar com transparência aquilo que me incomoda. E nos relacionamentos, tudo isso acaba sendo um convite. Acaba sendo um grande convite para que a gente possa olhar com transparência para a nossa sombra, porque o outro que chega na nossa vida, por que eu afirmo que a gente só evolui, inclusive espiritualmente, quando estamos numa relação? Porque o outro é o meu espelho, ele vai espelhar as minhas sombras, e eu posso olhar para as minhas sombras de um lugar buscando a transparência. Então, tudo que eu rejeito no outro,
na verdade, é uma parte da minha sombra. É uma parte da minha história que virou sombra. Então, nós precisamos iluminar. E o outro, ele traz essa oportunidade. Ele sempre nos presenteia com esta oportunidade. Então, essa é uma questão, né? Parar com as lamentações. Ó, tem gente chegando. A Lenira acabou de chegar e está dando boa tarde. Boa tarde, sinta-se acolhida. Então, quando eu paro com as lamentações, eu também assumo responsabilidade. Não é? Eu vou em busca daquilo que em mim tem medo da entrega, de amar, da intimidade, com muito mais facilidade, ok? Então, o outro, ele é a sua oportunidade. Então, ele não é o seu desafio, o seu sofrimento, ele é a sua oportunidade. Gratidão, Pati. A Pati está falando, sua linda, obrigada. A outra coisa que eu proponho vocês que estão chegando em busca de algo mais saudável nas relações de casais ou na relação sexual, né? É estar em paz com as raízes, com as minhas raízes. O que são as raízes dentro do conceito sistêmico? É estar em paz com o masculino que eu introjetei, que veio do meu pai. E estar em paz com o feminino que eu introjetei lá na infância, que veio da minha mãe. E aí, uma coisa tão simples que a gente precisa é trabalhar com a imaginação. Então, sempre meu convite é para que você faça esse exercício tão simples. Se imagine sempre pequeno, criança. Imagina você frente a frente com seus pais e vá se permitindo ir diminuindo perante eles. Imagina essa cena e você ficando de fato criança perante os pais. Esse é um bom lugar. Quando eu, frente a frente com os meus pais, posso ocupar o meu lugar. Eu estava conversando com um amigo agora há pouco e falando, né, que um dos critérios para mim hoje, no auge dos meus 50 anos, é sempre encontrar uma relação leve. Mas por quê? Por que é importante a gente encontrar uma relação leve? Porque quando nós fazemos muito esforço, quando nós entramos com muita emoção, eu vou falar isso lá na frente, eu vou fazer um exercício inclusive com vocês, quando nós entramos nessa dificuldade de manter um relacionamento, nós estamos fora do nosso lugar. E nós já entendemos que nós somos uma teia. E nós já entendemos que o primeiro sistema é o sistema familiar. Que essa experiência de amor começa com o meu olhar, com aquilo que eu julgo na história do meu pai, da minha mãe, com aquilo que a minha criança aprendeu a julgar. E aí eu fico buscando sempre esse mesmo cenário. Então, quando eu me coloco de fato, frente a frente com os meus pais da infância, e posso ir sentindo, é um sentimento, visualizar e sentir que eu estou diminuindo. Não preciso mais ficar fora do meu lugar numa relação conjugal, numa relação amorosa. Porque numa relação amorosa, eu gosto da experiência da equivalência. O que é equivalência? Ambos somos valentes. Ambos podemos julgar, ambos podemos trair, ambos conseguimos reclamar. Nós somos equivalentes. Nós somos equivalentes na luz e somos equivalentes na sombra. Olha que coisa interessante. Então, ao invés de dizer assim, o meu marido é agressivo, eu posso dizer assim, tem parte da minha agressividade,
manifestada nesse marido. Tem uma parte minha que também sabe ser agressiva. Então eu saio da vítima e eu entro na experiência, não é? Da tomada de responsabilidade, de tornar transparente aquilo que para mim ainda é difícil. Olhar para as dores dos nossos excluídos, gente. Tem muitos excluídos no nosso sistema. Pessoas que não conseguiram amar, que não se sentiram merecedoras. Pessoas que não conseguiram gozar a vida. Então, olhe, essas pessoas, elas viram fantasmas. Comece a olhar quais são as pessoas que sofreram muito por amor. E quando eu estou experimentando essa sensação de angústia, de abuso, de traição, de arrumar sempre alguém que não está disponível para mim, não tem essa transparência na relação comigo, eu gosto muito dessa pergunta, né, que eu vou fazer. Uma pergunta bem engraçada e até infantil, mas é uma pergunta muito verdadeira. Quem eu estou copiando? Sabe copiar? Quem eu estou copiando? Quem eu estou plagiando do meu sistema com esse sofrimento, com essa lamentação, sabe, com esse esforço, com essa guerra para permanecer nesta relação? Não é? Então é uma pergunta interessante para que você possa fazer. Quem eu estou de fato copiando? Eu faço isso igual a quem? Nós vivemos em teia, epigenética, trabalho o tempo todo com isso, as memórias, que são muito mais amplas do que memórias. Eu não gosto nem de falar memórias, é uma informação que está impregnada nas minhas células, no meu DNA. E eu fico aí, repetindo, não é? Até que isso passa, eu assumo esse personagem por uma fidelidade. E onde tem fidelidade, vai ter sofrimento, vai ter desprazer, vai ter falta de desejo. Eu estou perdendo o gozo pela vida, o desejo pela vida. Faz sentido para vocês? Se quiserem ir perguntando, vão perguntando. Eu vou responder as perguntas. E no final nós vamos fazer um belíssimo exercício, ok? Então, eu vejo aí vários terapeutas, principalmente consteladores, com essa história de amor infantil. Mas o que é de fato o amor infantil? Principalmente dentro do contexto do casamento, dos relacionamentos, né? E quais são as dinâmicas que a gente fica aí repetindo e fazendo, as dinâmicas mais escabrosas que a gente fica fazendo aí por conta desse amor infantil? Então, amor infantil é aquilo que virou dor para mim, né? Lá na minha infância. Então, a minha criança, ela sempre vai buscar um cenário muito parecido para continuar a nossa história de amor. Então, a nossa criança, ela sempre vai buscar esse cenário, é um cenário parecido, não é? E às vezes a gente encontra um cenário que é assim: será que a minha criança foi reconhecida? Será que lá na infância eu fui visto nas minhas reais necessidades? Ou será que eu era um bebezinho que veio somente para satisfazer os desejos do papai ou da mamãe? Será que eles se satisfaziam em mim? Será que eu vim para unir esse papai e essa mamãe? Qual é a história que me trouxe à vida? Qual é a história que me movimentou, não é? No planeta Terra, com a minha vinda à existência? Qual é a história que está aí? Então, se eu fui apenas um objeto, né? Se eu entendi que era um amor-objeto, eu conheço esse lugar. Eu sei como fazer o outro ser um objeto. Eu sei como me colocar nesses abusos para continuar sendo um objeto, para continuar a mesma saga
onde eu não posso ser amada, amado na minha plenitude, nas minhas reais necessidades. E essa saga, ela continua. Não é? Então, será que nós estamos aptos à felicidade de amar? Ou será que a gente está sempre se colocando em dinâmicas onde nós reproduzimos esse mesmo sofrimento? Então, no amor infantil, eu fico o tempo todo fazendo gatilhos com o que foi vivido lá. Eu não saio desse cenário. Mesmo que lá atrás tenha sido muito sofrido, às vezes eu vou buscar sofrimento, porque eu aprendi a amar dessa maneira. Não é? Então, por exemplo, às vezes o desejo acaba, o prazer acaba, o gozo de estar com outro acaba. Mas a gente está lá preso no medo que a nossa criança experimentou na relação com o pai, com a mãe, quando o pai ameaçou sair de casa. E a mamãe disse assim: se não é feliz comigo, não vai ser com nenhuma outra. Ou o papai disse, né? Se você não é feliz comigo, não vai ser com outra, com outro. E como é que a gente reage? Mesmo no sofrimento, a gente persiste. E aí o que acontece com o nosso corpo? O nosso corpo, ele entende a mensagem. Ele passa a não produzir nem hormônios. Eu atendo muitas pessoas com queda total de hormônios. Não tem testosterona, né? A libido vai embora. E aí eu preciso ficar. E eu fico ali refém, não é do outro, é da história que eu vivi lá atrás. E se eu faço uma regressão, se eu faço uma hipnose, se eu faço uma constelação, tá lá, a crença vem. Né? É muito sofrimento, porque aquele dia que o papai ameaçou a mamãe, que o papai quase foi embora, a mamãe sofreu muito porque ela se sentiu insegura. Tá? E eu, adulta, consciente, faço terapia e fico lá naquele esforço que não combina, não é? Comigo. E às vezes não vou lá e provoco o desejo do outro, né? E aí, será que nós estamos aptos à felicidade de amar? Ou nós estamos encarcerados no desejo de seduzir sem possuir? Isso é uma outra dinâmica. Como é isso, Claudiane? O desejo de possuir, de seduzir sem possuir. E aí tem muito a ver com estruturas fálico-narcisistas, tanto do homem quanto da mulher. A histérica e o homem é aquele que está revivendo, né, as feridas do eu infantil. Então é assim, eu desejo sempre aquilo que eu não posso ter. Então, nossa, eu entrei numa relação, gente, é um cara legal, uma mulher maravilhosa. Mas doutora, eu perdi o tesão nela, eu perdi o tesão nele. Eu não consigo me entregar, perdi o prazer. Como eu fico numa relação sem prazer? E aí eu peço para olhar para as feridas do eu infantil. E muitas vezes a dinâmica, eu desejo sempre aquilo que eu não tenho. Isso tá lá no complexo de Édipo, quando eu me apaixonei perdidamente pela mamãe. Um dia eu fui um menininho e eu me apaixonei perdidamente pela mamãe. Mas quem ficou com a mamãe foi o papai. E a mamãe reclamava do papai. Mas quem levou foi o papai. E a menina também, não é? Então, todas as vezes que eu entro numa relação legal, eu tenho um cliente que ele fala assim, ele sempre traz a mesma questão. Quando eu estou solteiro, eu fico com uma parceira transando com ela, muito tempo. Eu consigo ter tesão nessa mulher por muito tempo. Mas quando eu estou num namoro, num casamento, eu vou perdendo o tesão. Não é? Então, olha para isso. Por que eu preciso sempre buscar aquilo que eu não tenho? Por que eu preciso seduzir aquilo que não tenho? E aí ele sai da relação, e eu busco uma nova relação. E daqui a pouco tá esse paciente meu aqui,
reclamando as mesmas coisas. Já se casou umas 8 vezes. E ele fala, eu não consigo, não é? Então, como foi a minha experiência com a mãe? Como foi a minha experiência com o pai? Porque essa relação de intimidade, essa relação, ela é uma relação que ela vai me provocar. E ela vai me fazer reviver essas dores. E se eu tive uma mãe muito grande, muito castradora, se eu tive uma mãe ou um pai muito ameaçador, né? Como é a entrega para mim? Se eu sinto desejo, eu amo. Se eu não sinto desejo, eu não amo mais. Será? Ou será que isso é uma grande sabotagem que a gente faz com a gente? Não é? Por que eu preciso sair de uma relação e entrar em outra para encontrar o meu desejo? E presta atenção, quando eu me separei, me casei muito jovem, eu me casei com 17 anos. 17 anos. É uma criança, né, gente? Fala sério. Fala sério. Casei grávida, como a consciência sistêmica coletiva da minha época. Eu saí de um casamento, gente, com 30 anos, eu não sabia o que era gozar. Eu juro, eu transava com a cabeça da minha mãe. Eu tinha marido, filhos, uma vida boa, e eu ficava totalmente travada. E o que é o grande problema quando a gente fica travado? É que trava tudo. Trava a sexualidade, trava o dinheiro, trava o merecimento, trava o gozo, trava a reconexão com a vida. Porque a sexualidade é a permissão. Primeiro, a permissão de estar na vida. Depois, não é? Eu precisei tirar a crença que eu carregava da minha mãe, tirar da minha cabeça, assim, gente. E entender que eu poderia ter prazer, que era um direito meu, adquirido, desde quando eu nasci, que aliás, eu nasci de um ato sexual, que era um direito, não era um dever. Eu não precisava lá botar uma roupa, uma lingerie, fazer caras e bocas para satisfazer o marido, para que o marido permanecesse. Isso era a consciência delas naquela época. Eu poderia fazer um pouco diferente. Mas eu fui me reconectar com o meu prazer depois dos 30 anos. Porque um dia eu falei, pera lá, tem alguma coisa muito errada comigo. Então, se eu tenho uma doença, eu vou buscar a cura dessa doença. Não adianta eu saber onde está o problema e eu continuar na crença de que eu vou me curar para satisfazer o outro. Isso não é cura, não é? Então, a Ronilda, manda um beijo para ela. Então, quando eu entendi que aquilo me empoderava, porque me dava permissão, autorização, me tirava do lugar da criança, que olhava para o mundo copiando a mamãe, eu fui criar vergonha na cara e resolver o meu problema. E para isso, eu não sei o que curou, gente, eu não sei, não me pergunto o que curou. Fui fazer dança do ventre, fui no yoga, conhecer o tantra, eu fui em busca de reiki, de garrafada, mas eu fui olhar para o problema, porque eu queria, gratidão, Paty, eu queria esse lugar de plenitude na minha vida, não é? Esse era o primeiro chakra conectado com a terra, a prosperidade, se essa energia era tão ampla que me fez gerar tantas vidas, né? Se eu me permitisse essa energia, o que ia acontecer na minha vida? Né? Mas a sexualidade é uma maneira que nós temos de expiar as dores da nossa criança através do desejo. Nós estamos expiando, matando o desejo, não nos autorizando, não é? E não é para estar com o outro e dar prazer para o outro. Isso não existe. Isso não existe. Não é? Então, como é que eu me conecto? E de que maneira eu estou espiando, não é? Através da sexualidade, as dores de um sistema. As dores de um sistema inteiro. Então, quando eu falo, eu sinto amor, mas meu desejo desaparece,
E eu tenho um cliente que diz assim, e quando eu me sinto apaixonado, amando, é como se eu tivesse preso, se algo dentro de mim ficasse preso. Eu sinto uma prisão. E aí eu fico fixando os defeitos da minha parceira, não é? Para ela começar, e criticando, para ela começar a não ter mais desejo por mim. Então, olha, que sofrimento. E eu crio isso inconsciente. Essa é uma maneira que eu tenho. Começa a criticar a parceira, o parceiro, para que o outro desista, né, de mim, de sentir desejo comigo. Porque, na verdade, a dinâmica é, quando eu estou amando, eu me sinto em perigo. Tenho medo de perder a minha liberdade. Faço críticas para que a outra pessoa pare de me desejar. E essa questão da liberdade é incrível, porque quanto mais solidão, menos liberdade. Eu sou livre na presença do outro. Eu sou livre no encontro com o outro. Tão livre que eu toco o corpo do outro, as emoções do outro. Né? Eu toco a vida do outro de uma forma muito grandiosa. Então, isso é uma ilusão. Eu não entro num relacionamento porque eu vou perder a minha liberdade, né? Muitos homens que eu tenho atendido, homens masculinos, podem perguntando, gente. Estou respondendo, Carol. Vou chegar lá onde você quer. Muitos homens deixam de ter desejo, não é? Para justificarem a fuga, ó. Debandar, né? Debandar. Se castram, assim foge do amor e da intimidade. E o amor e a intimidade é sempre a experiência da mãe. O amor e a intimidade. Quando eu tenho medo desse amor, quando eu tenho medo dessa intimidade, na verdade eu tenho medo da minha mãe. E aí eu fico fugindo. E será que onde isso vai dar? Claro que vai dar em sofrimento. Claro que é sofrimento. E eu vou sofrer e vou colocar o outro sofrer também. Por isso que olhar para as raízes, como eu comentei lá no início, para o pai e para a mãe, é importante. E olhar também para as raízes que vêm do companheiro. Olhar para o pai do companheiro com respeito. Quando você olha e se conecta com o companheiro, o pai do companheiro, você permite que o seu marido, o seu homem, se conecte com o masculino dele. E as mulheres, gente, precisam aprender. Né? A mulher, ela acha que ela sabe mais que o masculino, que ela tem a melhor resposta, né? Que ela tem uma percepção maior, que o que ela traz é muito mais inteligente do que o homem, não é? E nós estamos castrando os nossos homens com esse falo que nós colocamos em nós, não é? E aí eu quero falar um pouquinho mais do fálico narcisista. O que é o fálico narcisista, né? Aquele que ele não satisfaz o outro, ele se satisfaz no outro. Totalmente diferente. Consegue entender a diferença? Então, se alguém só é capaz de amar a si, é porque foi mal amado. E não cessa de exigir o amor que nunca recebeu. Então, tem muita gente que ama a si mesma, porque tem muitas dores na relação com o amor. E acabam se tornando abusivas. E essas pessoas, além de abusivas, elas se tornam, eu gosto muito de falar, que a exigência tola, ela garante a nossa fidelidade ao amor cego. Olha que profundo, não é? A nossa exigência sem propósito, a nossa reclamação sem propósito, ela garante a fidelidade da nossa criança cega. E a nossa criança cega, ela vai sempre olhar o papai e a mamãe, as dores do papai e da mamãe. E aí é um grande desafio sair desse lugar. Então, como eu estou dando e recebendo amor? Como está essa relação? Como é? Podem fazer perguntas, gente. Vamos fazendo pergunta. Começou um barulho chato aqui. Acho que tem alguém lavando aqui o prédio. Vocês estão ouvindo um barulhinho chato?
Aí, quero falar também mais a respeito do desejo, né? Falar das privações do desejo. Olha só, não se desespere. Se você ama tanto seu companheiro te ama, e de repente vocês entram num período de privação do desejo. Isso é natural, não é? Por exemplo, eu trabalho muito com pós-parto, maternidade sistêmica. E quem vem para fazer esse trabalho de maternidade sistêmica, eu começo a falar desses períodos de privação. Porque hormonalmente esse desejo vai cair. Não é? É interessante a gente compreender o que o outro está passando, o que está afetando, o que são os afetos? Aquilo que tem a estranha capacidade de nos afetar. Isso são afetos. Então, o que está me afetando? Então, privações do desejo são necessários na relação, não é? Afastamento provisório, falta de libido, de desejo, tem questões hormonais, tem preocupação, tem filhos que chegam, tem contas para pagar. E aí o que eu percebo? Vira um peso. E aí começa, se eu não estou ancorado no adulto, começa as fantasias da criança. Ela arrumou outro, ele não gosta mais de mim, o casamento vai acabar, então para de fazer drama. Não é? Eu nunca vi o desejo ressuscitar com ansiedade e cobrança. Não existe, gente, não existe. Então, assim, como é que eu posso fazer com que esse momento, que tem a ver com privação do desejo provisório, é um período, como eu posso desfrutar da companhia sem ficar na criança fantasiando? E eu falei que muitas vezes é a transparência, né, que alinha novamente a relação. Então, ter diálogos, né, e fazer coisas inesperadas. O Eliel está perguntando como é que nós podemos melhorar, não deixar esse desejo apagar. Então, o que você está fazendo de diferente? O que você está fazendo hoje de diferente na sua vida? Primeiro, não, eu não gosto de sexo, eu faço porque não tem outro jeito. Pronto, libera o outro. O outro não é obrigado a ficar nisso. Sinto muito, gente, não é. Por quê? A Carol já falou, a relação sexual, ela serve ao casal, é um contrato. Se eu quero declinar da minha vida sexual, ok, não tem problema. Mas numa relação conjugal, de relacionamento entre homem e mulher, faz parte do contrato. Então, quem está traindo primeiro? Faz parte do contrato. E tá tudo certo. Se eu não gosto do cheiro desse cretino, se eu não gosto do toque desse cretino ou dessa cretina, ok, eu já entendi isso. Então libera o outro. Ou será que você está lá naquela dinâmica que eu disse? Eu não te quero, mas eu não te largo. Não é feliz comigo, não é feliz com ninguém. E uma coisa que eu sempre trago para vocês com muita propriedade é: alguém precisa colocar ordem nas minhas bagunças? Por que me faz ficar nesse lugar onde eu não mereço esse amor que eu tanto acredito que eu preciso dele? Então comece a olhar as dinâmicas que estão te emaranhando, né? O que você está fazendo? Olha lá para o seu sistema como um todo, como o papai viveu a sexualidade, como o papai viveu o amor, não é? Essa semana eu aconselhei um cliente muito maluco, muito louco, muito bonita a história dele, porque no auge da paixão que ele está vivendo, ele entrou numa crença, ele entrou numa ansiedade de não ser suficiente, não é? De não ser suficiente. De não ser suficiente, que aquela mulher tão amada, ele não ia ser suficiente para ela, ela era inteligente, ela era isso, botou a pessoa lá em cima e ele ficou lá embaixo, né? Tem um desequilíbrio. Então, como é que eu vou, o que eu vou fazer, né? Porque se eu subo um pouquinho, o outro sobe também. Como é que eu vou enxergar o outro? E ele entrou na angústia de sentir a impotência. Não a impotência do órgão, mas uma impotência que ia acabar chegando na sexualidade dele. E, gente, foi tão lindo. Quando eu fiz o movimento com ele, o medo dele olhava para a avó materna.
E a avó materna foi abandonada, grávida da mãe dele. E ela ficou sozinha. E ela morreu. A mãe tinha que sair, a mãe tinha que trabalhar com 11 anos. Ela morreu super jovem, ela criou uma doença no coração dela e morreu. Então, ele olhava para aquela história. Então, se eu me torno homem e eu repetir a história da vovó, e se eu me tornar idêntico ao avô materno? E aí, claro que essa mãe que ficou órfã com 11 anos atraiu um homem muito parecido com quem? Com o excluído, que foi o pai dela, que ela nem conviveu, que ela nem viu. E o que o pai dela fez? Algo muito parecido. Teve um monte de amantes, a mãe sofreu pra caramba para manter esse casamento. E aí, quando ele está na relação, quem ele é? Quem ele representa? Não é? Ele está conectado com a dor da vovó, com a dor da mãe dele. Como é que ele pode ser homem? E aí ele viu, né, todo o peso daquele abandono que a avó materna viveu com o avô materno. E como é que ele pode agora fazer diferente? Então, olha o que a gente cria para poder expiar por essas situações, né? Então, a sexualidade, ela precisa ser saudável nos pequenos detalhes do cotidiano. Ela precisa ser uma experiência de amor e de entrega. E ela tem que vir todos os dias, né? Então, é na fala, o quanto hostil eu estou na minha fala, o quanto eu consigo elogiar. Nós já entendemos que a crítica, muitas vezes, é um mecanismo de defesa, para que não ocorra a entrega. E se o outro cansa de mim e me manda embora, que legal! Ó, inconscientemente ela está a serviço da minha grande dor. Então ela me manda embora. Então, olhar o que representa tanta crítica, tantas reclamações, tantas lamentações, né? No adulto é o banco. É o banco, inclusive, largar esse marido, essa esposa e ir para outra vida. O João Garriga não diz muito isso? Que a gente precisa tecer relacionamentos leves, não é? É o baile da vida. Se não deu certo com aquele, eu tenho que ficar arrastando, não é? Peso morto. Pera lá, a vida é um grande baile. E ele, inclusive, falou agora, recentemente, numa live que eu assisti, que esse novo homem e essa nova mulher está aprendendo a se relacionar e aprendendo a perder o medo de sair das relações. Que a gente está equilibrando alguma coisa lá de trás e que é natural que esse novo homem, essa nova mulher, passe aí por pelo menos 4 relacionamentos intensos. Olha, e por que a gente tem que ficar? Quem fica é a criança dramática. Você pode dizer, você é o meu primeiro marido, a minha primeira esposa. Você é o segundo, você é o terceiro. Botar em ordem e dizer assim, tem algo dentro de mim que ainda não está disponível. Não é? E aí fazer mantras, Ho'oponopono, constelação, reiki, regressão, para ver onde é que você está preso. Essa semana eu atendi uma mulher, eu desfiz um contrato dela com uma alma gêmea que não nasceu. Ela chegou para mim e falou assim, Claudiane, a minha alma gêmea não nasceu. Eu tenho essa sensação desde os 14 anos da minha vida. Eu sei disso. Por isso que os relacionamentos não fluem para mim. Falei, como? Opa! Vamos desfazer esse contrato. Não é? Você quer continuar casada com a alma gêmea que não nasceu? Opa! Pera lá. Então vamos desfazer? E fizemos uma constelação maravilhosa, desfazendo um contrato com a alma gêmea que nem nasceu. Oh, meu Deus do céu, é muito tempo para esperar. Puta merda, gente, essa mulher tá com quantos anos? Desculpa o palavrão, né? Também nem tem criança assistindo. Mas olha só, a mulher tá com 50 e tantos anos. Ainda lá grudada na alma gêmea que não nasceu, meu Deus, é muita expiação. Então vamos desfazer esse contrato. Nós temos ferramentas para isso hoje, não é? Então, precisamos estar disponível para o amor saudável. No amor saudável,
eu não existo no outro. Eu posso amar o outro e posso me expressar para o outro. Tem algo que eu gosto muito quando a gente sai desse amor porneia, que ama e devora. É o amor da criança, do bebê. Eu amo a minha mãe, mas eu devoro o seio da minha mãe. Tem gente que está aí nesse estágio até hoje. E quando a gente vai para o amor ágape, a gente não vai nesse nível raso de pensar assim, eu vou entender isso pela psicologia, pela psique. Não. A gente só consegue entender ágape através do espiritual, da energia espiritual, do sagrado que há em nós, não é? E aí a gente pode entender que eu não preciso mais me satisfazer no outro. Eu posso me satisfazer com o outro, levando em conta também as necessidades desse outro, né? Então, é aquilo. Se alguém só é capaz de amar a si, é porque foi mal amado e não conseguiu ter na infância e está exigindo do outro, que o outro deu, que ele não conseguiu lá. E aí, a última coisa que eu quero dizer, antes do nosso exercício, que já estamos acabando, é a dinâmica de transformar o nosso parceiro em filho do coração. Tá, já entendemos que nós sempre vamos buscar papai e mamãe nas relações. Nós já entendemos isso aí já está batido de tanto falar. A gente sempre vai buscar para reviver o cenário tenebroso que foi lá na infância. Entendemos isso? Tá claro para vocês? Mas nós também podemos nos tornar aquele pai e aquela mãe que nós criamos na fantasia e que gostaríamos de ter tido na infância. E quando eu me coloco como a mamãe ou o papai que eu gostaria de ter tido, não é? Na relação com o outro, isso não vai acabar bem. Gente, não tem como acabar bem, entenda isso. Não vai acabar bem. Esse negócio é um problema, dá problema, gente, juro pra vocês. É problemático. Porque o marido ou a esposa vai virar o pai do filho do coração. Não é? E não vai, e é filho mesmo, gente, não é nem irmãozinho não, vira filho, não é? E é ressonância, é ressonância. Aí o bebê de quem nós nos tornamos pai ou mãe entra na nossa ressonância de querer ser um bom pai, uma boa mãe. E aí aquela coisa linda, porque eu vou doar tudo que eu tenho. Como as mães fazem pós-parto, com aquele seio grande, gigantesco, dando leite a vida inteira, né? Já viram uma mãe no pós-parto? Eu vejo um monte aqui, não é? Vão dar tudo que tem. E o outro, para ser um bom bebê, ele vai falar, eu vou, mamãe, receber tudo que você tem para me dar. E aí, gente, o grande problema é que esse bebê, ele vai alimentar-se do melhor possível de mim. Ele vai me sugar. Ele alimenta-se o melhor possível de mim mesma. Olha, gente, como é pesado esse negócio. Então pesa, esgota, exaure, não é? E um belo dia, o meu desejo acaba. E o pior, eu vou perder o filho do coração. E eu vou achar uma injustiça o que ele fez comigo. E vai doer tanto, gente, tanto, porque quem vai embora nem é o parceiro. Quem vai embora é o filho ingrato. O filho ingrato, gente. Meu Deus, é pesado demais. Vocês conhecem situação assim? Põe aí pra mim, se vocês conhecem. A criança que ama em nós, a criança que ama dentro de nós, sempre se lembrará da maneira como foi amada um dia. Ela sempre, esse registro, ele é terrível, 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 não é? Por isso que muitas vezes nós perdemos relacionamentos maravilhosos, porque nós não conhecemos quem é esse que ama dentro de mim, quem é esse que deseja dentro de mim. Porque quem eu sou hoje, com 20 anos, com o conceito que eu tenho de amor porneia, né?
até chegar ao amor ágape dentro da própria relação. Gente, tem um caminho, é um caminho. E o amor se transforma e o desejo se transforma, não é? Ninguém vai ficar nessa potência orgástica o resto da existência, porque nós vamos nos conectar a outros orgasmos. O orgasmo que vem com o encontro, com o real encontro, quando eu paro de me ver no outro, quando eu paro de reclamar aquilo que me incomoda no outro, não é? Quando eu assumo as minhas próprias sombras, então eu me libero. Eu me libero. Eu coloco transparência no meu olhar, que a transparência, já entendemos, não é? É o oposto da sombra. E eu posso ser transparente. E se não tiver jeito, se esse tesão não voltar, queridos, temos uma ferramenta maravilhosa, divórcio energético, constelação, dê um bom lugar, olha e diz, agora faça um pouquinho diferente do que minha mãe fez, do que o meu pai fez. Eu me despeço com amor e vou atrás, no baile da vida, de alguém que eu não tenha que ficar aí fazendo tanto esforço. Mas enquanto eu não entrar no meu lugar, isso não é possível. E uma grande confusão é sempre quando eu tenho filhos, não é? Porque daí eu vou lá e coloco o filho e a filha como muito grande na relação. E o marido pequenininho, a esposa pequenininha, aí começa as encrencas todas, não é? E mesmo quando nós estamos numa segunda, terceira relação, os filhos do primeiro casamento, eles precisam ser vistos, mas eles precisam ser vistos no lugar deles, não é? A partir do lugar deles. Esse filho, ele está no lugar dele? Porque senão, vai ser também uma outra dificuldade enorme que você vai viver. E para isso precisamos falar sobre o divórcio, meu livro, que agora está também e-book, tá? Se vocês quiserem, pela internet, posso enviar para vocês, onde eu falo bastante dessa postura sistêmica no casamento e na sexualidade. Ficou claro para vocês? Querem fazer perguntas? Posso perguntar. Querem fazer alguma pergunta? Querem fazer algum comentário? Porque agora eu vou fazer um exercício sistêmico. Tem alguém que quer fazer uma pergunta? Eliel, ficou claro para você? Carol, ficou claro para você? Deixa eu ver aqui se tem alguém, se tem alguma pergunta. Bom, não tem perguntas, então nós vamos prosseguir para o nosso exercício sistêmico. Pode ser? Quem quer fazer o exercício? Coloque aí para mim. Quem quer fazer o exercício sistêmico? Então vamos lá. Então nós vamos agora adotar uma postura com o nosso corpo físico. Deixar os nossos ombros, isso Elisa, gratidão. Deixar os nossos ombros, a nossa coluna ereta, os nossos ombros bem posicionados. Consciência sistêmica é uma postura. Ser adulto é uma postura. Então respire. Respire profundamente. Sente o ar que entra e o ar que sai. Mais uma vez, inspira profundamente. Quando nós aprendemos a respirar, nós ficamos mais lúcidos, mais conscientes. Então, inspira. Sente no seu corpo onde tem dor, onde tem angústia, através da respiração. Onde tem energia bloqueada, onde tem energia parada, onde tem sofrimento.
onde tem desordem amorosa. E agora eu te convido a tocar com a sua mão, sem encostar, e respirar um pouquinho com esse sintoma. Que tem a ver com seu sofrimento amoroso ou sexual. E você vai imaginar que está tocando este sintoma com as suas mãos. E você vai perceber quais são as sensações que envolvem esse sintoma. Quais são os sentimentos que estão aí, provocando de fato esse sintoma. Você pode se deparar com a raiva, com a tristeza, com a angústia, com a dor, com a impotência, com o medo, com o desejo de fugir, com a repulsa, e agora você pega com as suas mãos, tira, você tem esse poder, tira, imagina, você está trabalhando com a imaginação. Imagina você tirando agora de dentro de você esse sintoma. Ou estes sintomas. E você imagina, cria aí na sua imaginação a imagem do seu pai à sua frente, do lado direito, e a sua mãe. E nesse momento você se vê pequeno, diminuindo. Imagina que você está lá em Nárnia, que você tem esse poder de ir diminuindo, cada vez mais, ficando pequeno. E você se conecta com esses sintomas e o que esses sintomas têm a ver com o julgamento ou a história que a sua criança contou para você a respeito do seu pai e da sua mãe. Como a sua criança viu o cenário de amor desse pai e dessa mãe. Como a sua criança julgou essa experiência. E agora você vai visualizar, como estamos em Nárnia, o seu pai e a sua mãe crescendo e você pequeno. Eles ficando enormes, dois gigantes enormes e você pequeno. E você novamente sente o peso desse sintoma, desses sentimentos que você carrega e que está impactando na sua relação afetiva, sexual. E humildemente, como uma criança vulnerável, você experimenta devolver o seu pai para sua mãe.
eles grandes, carregando. E você compreende, sente que só carrega quem julga que a mamãe ou o papai não consegue carregar. E que isso foi só um julgamento. Que você só assumiu esse peso porque um dia acreditou na sua fantasia infantil que o papai e a mamãe não conseguiam carregar. E nesse momento você ficou grande e hoje você não quer mais esse lugar. Você sabe que eles são grandes. Aí em Nárnia, você está vendo você pequenininho e eles enormes. E você experimenta então devolver isso para eles. E você diz sim. E você diz sim. E talvez você tenha muita dificuldade em dizer esse sim. Você pode abaixar a cabeça e dizer sim. E esse sim te coloca no lugar da criança, que não precisa carregar. E você diz, por favor, experimenta dizer, receba o que eu tomei de vocês. Gratidão. Sinto muito se eu considerei você, mamãe, e você, papai, tão frágeis. Isso é uma ilusão. E eu me desfaço dela, eu me despeço dessa ilusão. Com gratidão. E talvez você consiga se curvar um pouquinho para eles e sentir no seu corpo que você devolve, que fica leve, que é possível ser leve. E que é possível ser leve no amor, é possível ser leve na sexualidade, no seu desejo. E você experimenta agora virar as suas costas e olhar para um ponto lá na frente, que é de fato o seu objetivo agora. Agora você já entregou. E você experimenta um novo estado que não está curado, mas que toma responsabilidade pela vida que você quer ter, pela vida que você quer experimentar, pelo legado de relacionamento e sexualidade que você quer deixar para os seus descendentes. E você olha agora para esse ponto fixo e diz, eu tomo responsabilidades. Eu busco agora o que é bom para mim, como adulta que eu já sou, como adulto que eu já sou. Eu paro de sofrer, eu paro de me lamentar. Eu cresço um pouquinho agora perante o mundo, não perto do meu pai e da minha mãe. E experimenta dar um passo em direção a esse novo projeto. Porque a gente passa uma vida fazendo por amor, eu faço igual. Então toma cuidado, olha, por amor eu faço igual. Por amor a quem eu faço igual? Eu estou fazendo igual, Talvez a sua alma possa agora ir para esse novo estágio. Eu estou de acordo em fazer um pouco diferente. E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, ok? Respirem. Faça esse exercício constantemente. Imagina mesmo, gente. Brinca com a imaginação. Estou em Nárnia. Me conecto com esse sentimento que me incomoda de angústia, de medo, de traição, de não ser o suficiente. Vou para esse lugar. Posso tirar esse negócio, botar na minha mão e ficar lá, frente a frente com o papai e a mamãe.
né? E sentir que eu estou diminuindo, vou ficar lá, querida, encolher as crianças. Lembra daquele filme antigo? Vocês nem lembram, isso é da minha época. E posso me encolher, né? E deixar o papai e a mamãe serem grandes, gigantes. E aí esse negócio vai perdendo peso. E eu vou saindo do drama e vou aprendendo a solucionar dentro da perspectiva do adulto. Ok? Valeu? Foi bom pra vocês? Deixa aí um comentário, gente. Eu gosto também, né? Não tô mais nessa de querer só doar, não, hein? Por favor, né? Essa criança aqui já foi, então pode deixar aí o comentário de vocês. A live vai ficar salva. Essa semana vai ter mais lives. Fique atento aí. Fique atento aí no Face, no Insta, que tem mais convitinhos. Vamos falar mais de outras perspectivas de sexualidade, né? Tem livro novo saindo, tem livro novo bonitinho, saindo da forma, ok? E muito obrigada, as pessoas estão falando aí maravilhoso, amei, você ajuda muito, gratidão, gente. Mas quem está te ajudando são vocês mesmos, se colocando nesse movimento de vir, de fazer, né? Tem tanta gente que só reclama e não sai da vitimosidade. Então, tem uma parte que vocês escutam, que vocês sentem o chamado, isso é interessante, ok? Muito obrigada, Mônica. Isso, a Carol disse que achou onde se prendia, isso mesmo. E a gente vai tirando as cascas da cebola, tirando os véus, né? As vivências, gente, muito obrigada. Eu vou. Gratidão, Carol, muito obrigada, Flávia, tanta gente queridona aí, né? E se alguém precisar passar algo para mim, pode passar pelo direct. Às vezes eu não entro tanto, porque eu saio daqui e já vou pro consultório. Mas se vocês quiserem também fazer contato no meu WhatsApp, no Linktree, tem o WhatsApp, tá? Vocês podem fazer perguntas, né? E também, quem tem meu WhatsApp, pode enviar, gente. Na pior das hipóteses, se vocês não conseguirem falar no meu WhatsApp, me liga, não tem problema. Não, se eu estiver atendendo, não vou atender, mas eu ligo logo em seguida, ok? Beijos na alma de vocês. Faça assim, Flávia, vai te ajudar. Beijos.